Quando nós temos um fato, um acontecimento na nossa vida, nós interpretamos aquilo de uma forma. Cada um é único, cada um tem a sua interpretação dos fatos. Ponto muito importante, da onde vem essa interpretação? Essa interpretação, ela vem das nossas vivências, vem do que nós acreditamos, do que foi exposto a nós, e englobado eu chamo de lentes e crenças, né? E crença, ela pode ser uma coisa boa e uma coisa ruim. Crença é o que tu acredita. Por isso, sabe que cada um vai ver as coisas de acordo com a sua lente. Cada um vai ter uma perspectiva das coisas porque cada um teve as suas vivências. Tu pode ter nascido no mesmo lugar, vivido na mesma família, criado pelas mesmas pessoas, mas as experiências, elas são únicas. O sentir é muito único. Beleza, tá? Isso advém de muita coisa anterior a nós hoje, né? E essa interpretação sobre um fato e um acontecimento da nossa vida vai nos gerar uma certa emoção. Então, vamos dar um exemplo prático, tá? Um fato na minha vida. As coisas não estão saindo como eu quero. Aí eu começo a reparar na minha vida como as coisas não dão certo, como eu sou uma fracassada, por que não dá certo. Sabe, quando tu entra numa noia, assim, o que são? São crenças. Tudo que tu está pensando é sobre o que tu acredita, crenças da tua cabeça. Isso te gera uma certa emoção. Como assim emoção? Tu começa a ficar com o coração acelerado, tu começa a ficar tensa. Isso são emoções do corpo. Emoções nada mais é do que sensações do nosso corpo. Tu começa a sentir as coisas, né? Uma emoção meio estranha. E o que acontece? A partir de uma emoção, tu vai ter um sentimento. Esse sentimento é como se tu estivesse nomeando a tua emoção. Então tu começa a suar frio, tu começa a ficar com o coração acelerado e tu começa a falar assim: nossa, eu tô me sentindo ansiosa, nossa, eu tô me sentindo nervosa. Tu começa a nomear o que o teu corpo está querendo te dizer. E a partir disso, tu vai ter os seus pensamentos, então, nossa, eu sou ansiosa, olha como eu sou uma fracassada. E a partir disso a gente vai ter um comportamento. Então, a partir desse fato e a narrativa e a interpretação e a narrativa que tu der sobre esse acontecimento, tu vai agir. Ou tu pode ficar paralisada porque tu entregou uma narrativa sobre esse acontecimento ruim, em que tu é uma fracassada e que tudo de ruim acontece contigo, então tu não vai fazer nada, então é melhor ficar aqui. Ou tu pode dar uma outra interpretação e agir diferente. Então eu fico pensando, sabe, nessa linha de fato, emoção, sentimento, pensamento e comportamento. Eu fico pensando nessa linha que as coisas funcionam assim, não tem o que fazer. Esse comportamento humano, ele funciona assim. E eu fico pensando assim, aonde que nós podemos mudar? E pensando desde o primeiro, o fato é uma coisa que nós não tem como mudar. As coisas simplesmente acontecem na nossa vida. Os acontecimentos, as adversidades, elas acontecem. Nós não pedimos, nós não queremos. Na verdade, a última coisa que a gente quer é as coisas darem errado, saindo do controle, mas as coisas acontecem. Querendo, gostando ou não. Então, isso é uma coisa que, assim, ó, não temos o poder de fazer nada. E quando eu percebi isso, eu me conformei muito. Porque o que eu não posso mudar, eu não posso nem me importar com isso. Então, eu olhava para um fato que aconteceu, não posso mudar. O que eu vou fazer? Eu vou ficar pensando, ficar me remoendo por um fato que eu não escolhi e eu não posso nem mudar ele? Então, descarta, o fato ele vai acontecer. Aí a gente parte para quê? Para a interpretação. Essa interpretação, eu parei nela, eu falei assim, aqui nós temos total poder. Porque essa interpretação é nossa, é só nossa. Essa interpretação ninguém nos deu. Claro, pode ter nos sido influenciado pelos pensamentos dos nossos pais, da nossa cultura, sim, mas a interpretação é só nossa. A emoção, como é que tu vai mudar uma emoção? Não tem como tu mudar. Como é que tu vai mudar um sentimento? Não tem como tu mudar um sentimento, porque isso vem depois da interpretação que tu dá. Tu só tem uma emoção, tu só tem um sentimento porque tu tem uma interpretação sobre aquilo. E aí eu falei assim, é aqui que nós, nós pessoas, podemos mudar. E depende só de nós. Ninguém falou que é fácil, ninguém falou que é simples. Então resolvido o problema, mudar de interpretação não é fácil. Porque quando a gente entra na interpretação, a gente vê muitas crenças, muitas limitações, muitas coisas que nós nem queremos olhar. A gente encontra muitas dores.
né? E aí eu acho que entra uma coisa muito profunda de autoconhecimento. Mas tu tem que estar disposta. Tu tem que estar disposta a querer entrar nas suas crenças, nas suas limitações e ter o conhecimento necessário para te entrar nisso. Então, dentro dessa interpretação, é como se fosse, para mim, uma caixa. Interpretação das coisas. O que tu acredita sobre a tua vida? O que tu acredita sobre os fatos que acontecem na tua vida? E, mais importante, na verdade, a primeira coisa, o que tu acredita sobre você? Porque cada um sabe a interpretação que tem de si. E isso reflete em todos os aspectos da vida, em todos os acontecimentos. Porque a forma com que tu se vê, tu leva a vida também. Se tu se sente, se tu percebe, se tu tem a interpretação de que tu é uma pessoa que faz uma coisa e não termina, por exemplo, em tudo tu vai pensar isso. É na vida financeira, é nos relacionamentos, é com amigo. Então, tudo vai englobar sobre o que tu interpreta. Então, isso é muito legal para nós parar e refletir qual a interpretação que a gente dá aos acontecimentos. Isso vai ditar o nosso comportamento. Como nós interpretamos as coisas vai ditar o que nós vamos fazer. Se nós vamos agir, se nós não vamos agir, como nós vamos agir. E isso advém, sim, de muito antes, né? Gente, é muita coisa legal. Os próximos vídeos eu quero fazer uma sessão de todos os tópicos, assim, que interferem diretamente no nossa interpretação de mundo, né? Que são as nossas lentes. E isso também é engraçado pensar, porque cada um tem a sua, né? Se tu for ver, tu pensa, meu Deus, como é que essa pessoa pensa assim? Sim, mas é a lente dela. É a exposição que ela teve dela pra vida dela, né? Eu queria só deixar essa reflexão mesmo. Esse conhecimento que é muito rico, né? Muito rico, assim, tu saber que o teu comportamento, ele advém da tua interpretação. E começa a perceber isso na tua vida. Que como tu vê as coisas é como tu vai se comportar. E também ter esse conhecimento de que o fato tu não consegue mudar. A interpretação tu consegue mudar. Não é fácil, tu vai ter que entrar em muitas camadas? Sim, tu vai ter que entrar em muitas camadas. Porém, é possível. E tu, interpretando as coisas diferentes, tu vai se comportar diferente. E tu se comportando diferente, tu vai ter uma vida diferente. Tu vai ser uma pessoa diferente, tu vai ser uma pessoa melhor ou pior, não sei. Mas tu vai ser diferente daquilo. Eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas, e eu era assim também, eu falava assim, nossa, eu queria ser uma pessoa diferente, sabe? Eu queria pensar, eu queria agir. Por exemplo, eu era uma pessoa muito ciumenta, eu falava assim, nossa, isso não me faz bem, eu não quero ser assim, né? Eu quero mudar. E quando a gente começa a entender qual a interpretação que eu dava com o fato dos ciúmes, dos acontecimentos, quando eu entrava, eu falava assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa, só que eu que tenho que interpretar isso diferente. Eu tenho que olhar que daqui a pouco não é os ciúmes que eu tenho que ter. Eu tenho que olhar que, na verdade, pode ser que eu não estou segura de mim, ou pode ser que a pessoa me deu motivos para mim ter ciúmes e é por isso que eu estou... Tu começa a entender e a interpretar as coisas diferentes e tu começa a agir diferente. Então, por exemplo, ciúmes que eu tô falando, né? Eu ainda sou uma pessoa muito ciumenta, mas eu consigo perceber que eu mudei muito, porque eu mudei a forma com que eu enxerguei essa situação. Eu entendi o que estava me limitando ali, o que me fazia ter ciúmes, então eu fui muito pra parte de antes, o que tinha acontecido antes que estava me gerando aquilo, consegui entender e consegui compreender que as coisas agora são diferentes, né? Que os acontecimentos são diferentes, que não precisa ser tudo igual. Então é bem como a gente vê a interpretação das coisas. Então façam isso, né, sabe? Assim, tirem o tempo e percebem que a forma como tu se comporta é realmente a forma com que tu acredita sobre aquilo, como tu interpreta aquilo. E eu tenho certeza que vai te dar uma clareada. Fica com isso na cabeça. O fato a gente não consegue mudar. Não dá pra mudar alguma coisa. Se as coisas aconteceram, aconteceu. E sabe o que eu acho que quando as coisas acontecem? É pra nos ensinar alguma coisa. Deixa eu até anotar que isso é um ponto bom. Fato, aprendizado. Vou falar isso em outro vídeo, mas pra mim todo fato é alguma coisa que tá tentando te mostrar. Que tu tem que aprender, que tu tem que evoluir. E quando eu apliquei na minha vida, quando eu comecei a perceber essas coisas, tudo ficou mais claro, sabe? Eu comecei a perceber que eu tinha muitos padrões, muitas limitações, que dependia só de mim mudar, né? Tu também consiga ter agora, de hoje em diante, essa percepção.